Aqui quem está falando é o Euler. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre síndrome do túnel do carpo. Será que essa dor que você sente na sua mão pode ser uma síndrome do túnel do carpo? Síndrome do túnel do carpo é a síndrome mais comum de encarceramento do nervo periférico mundialmente. Primeiro a gente precisa entender o que é um nervo. O nervo ele é responsável em mandar informações de áreas periféricas para a área central, que é o cérebro. Primeiramente ele passa na medula, depois vai lá para o sistema nervoso central, que é o cérebro. E tanto tem informações que vai da área periférica para a área central, quanto informações que vêm da área central para a periférica. Essa informação que vai da área periférica para a área central, a gente chama de informações aferente, que são aquelas informações de sensibilidade, tato, dor, pressão, temperatura. Já a informação que vem do sistema nervoso para a área periférica é informação motora, né? Essa comunicação entre o sistema nervoso central e os músculos, que permite os movimentos. O que acontece? Nervo, aqui nessa imagem, ele está representado por essa estrutura em amarelo. Eles são como se fossem fiações, né, que traz essa informação e que leva essa informação. E na síndrome do túnel do carpo, ele passa por uma estrutura que parece um túnel. Essa parte de baixo é formada, né, pelos ossos do carpo, os ossos da mão, e essa parte de cima é uma estrutura fibrosa. E ele e outras estruturas passam aqui por dentro desse túnel. E por algum motivo, né, esse nervo ele é pressionado aqui dentro desse túnel. Aí o nervo ele fica sendo comprimido e também tracionado, principalmente quando vai fazer os movimentos do punho. E quando esse nervo é comprimido e tracionado, aí sim aparecem os sinais e os sintomas da síndrome do túnel do carpo. E aqui, quais são os principais sinais, né, e sintomas da síndrome do túnel do carpo? Os sinais iniciais são dor, perda de sensibilidade, dormência e formigamento. Aqui nessa imagem, que está representado em azul, né, que é o primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, é a região da mão onde é inervada pelo nervo mediano. Então, quando a pessoa tem esse pinçamento do nervo mediano, ela começa a sentir perda de sensibilidade, dormência e formigamento nesses 4 dedos, nos 3 primeiros dedos e metade do quarto dedo, representado aqui nessa imagem por azul. Os sintomas aumentam no período noturno, por vezes de forma intensa, podendo despertar do sono. Então a dor, a perda de sensibilidade, dormência, né? E esse formigamento, ele tende a se intensificar no período noturno e fazendo com que a pessoa se desperte do sono, né? E, consequentemente, ela não vai ter um sono reparador, aquele sono que ela consegue descansar. Movimentos repetitivos, tais como segurar, pegar objetos, dirigir automóveis, costurar, escrever, podem intensificar os sintomas. Então é comum, né, quem trabalha trabalhos mais manuais, que usa bastante movimento de mãos, punhos, né, e dedos, as pessoas tendem a intensificar mais os sintomas também de quem sofre com a síndrome do túnel do carpo. E com o tempo, além da dor, da perda de sensibilidade, da dormência e do formigamento, a pessoa ela vai perdendo força muscular e com o tempo isso pode evoluir para uma disfunção. A pessoa pode ter dificuldade a ponto de às vezes até ser afastada daquela função que ela realiza por ela não conseguir mais. Por conta dessa atrofia da musculatura e dessa perda de força que com o tempo, se a síndrome do túnel do carpo não for tratada, ela pode evoluir para essa fraqueza e às vezes a pessoa não conseguir fazer as atividades que ela fazia normalmente durante o seu dia a dia, de trabalho, durante o seu dia a dia em casa. Aqui é o teste de Falley, um dos testes importantíssimos para detectar, para ajudar no diagnóstico da síndrome do túnel do carpo. Esse teste você pode fazer aí na sua casa mesmo.
é só juntar a superfície dorsais da mão e manter de 30 a 60 segundos. Se for um caso que está muito sensível, né, alguns segundos o sintoma já vai se manifestar. Normalmente os sintomas ele vai aparecer nessa região aqui e ele pode se estender para toda essa área da mão aqui, tá? E você vai notar se esse sintoma que aparece, se é aquela dor familiar, aquela dor que te incomoda durante o dia, aquela dor às vezes que se intensifica durante a noite, tá? Se for uma dor diferente, tem que investigar porque pode ser outra coisa, mas se a dor for na região do punho e for a dor que você sente, é um teste positivo para a síndrome do túnel do carpo. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui.